Existe um momento no início de toda relação que parece perfeito. A conversa flui, a conexão parece fácil e tudo dá a sensação de que finalmente algo certo está acontecendo. Mas é exatamente nesse ponto que muitas histórias começam a se perder. Porque o problema não começa quando tudo dá errado. Começa quando tudo parece bom demais, rápido demais e intenso demais. E sem perceber, você começa a se envolver não com a pessoa real, mas com a ideia que criou dela. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, ir devagar nunca foi sobre falta de interesse. Sempre foi sobre enxergar com clareza antes de sentir com profundidade. E o que quase ninguém percebe é que a dor que vem depois não nasce da relação. Ela nasce da velocidade com que você se entregou a algo que ainda não existia. Agora a pergunta muda completamente. Você está se conectando com alguém ou está se conectando com aquilo que você quer que essa pessoa seja? O padrão invisível que acelera tudo. Você nem percebe o começo, não tem aviso, nem sinal claro. É só uma sensação boa que cresce. E de repente você já está envolvido demais. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, esse é o erro mais comum e mais ignorado. Não é se apegar, é se antecipar. Você começa a responder mais rápido, a pensar mais na pessoa, a criar pequenas expectativas, interpretar atenção como interesse, presença como intenção e intensidade como verdade. Tudo isso acontece antes do tempo mostrar quem a pessoa realmente é. O problema é que, enquanto você acelera por dentro, a realidade ainda está no começo. E essa diferença de ritmo cria um desequilíbrio que quase sempre termina em frustração. Porque quando você sente rápido demais, você pula etapas importantes, etapas que existem para proteger você. E quando essas etapas são ignoradas, você não está construindo algo mais forte, está apenas se envolvendo sem base. E é aí que começa o risco, porque quanto mais rápido você se entrega, menos tempo você tem para perceber se aquilo faz sentido. A ilusão que parece conexão. Existe um ponto em que a mente começa a preencher espaços que ainda não foram vividos. Você recebe atenção e transforma em interesse real. Recebe constância por pouco tempo e já interpreta como segurança. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, isso tem um nome claro: projeção emocional. Você não está vendo a pessoa como ela é, está vendo o que você quer que ela seja. E quanto mais rápido você se envolve, mais forte essa projeção fica. Você começa a ignorar sinais, suavizar atitudes e justificar pequenas incoerências. Tudo para manter viva a sensação que criou. O problema é que essa sensação não se sustenta na realidade, porque a realidade precisa de tempo para se mostrar. E quando ela finalmente aparece, o choque não vem do outro, vem da quebra da expectativa que você construiu sozinho. É por isso que muitas pessoas dizem que foram enganadas, quando na verdade foram levadas pela própria pressa de sentir algo antes de conhecer de verdade. Quando a realidade começa a aparecer. No início, tudo parece leve, fácil e envolvente. Mas com o tempo, a pessoa começa a mostrar padrões reais, atitudes repetidas e pequenas incoerências que antes passavam despercebidas. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, esse é o momento mais importante de qualquer envolvimento. Porque é quando a fantasia perde força e a realidade começa a ocupar espaço. Só que quem foi rápido demais já está emocionalmente envolvido, já criou expectativa, já se imaginou dentro de algo que ainda não estava definido. E é por isso que esse momento se torna difícil, porque não é apenas sobre enxergar a verdade, é sobre aceitar que aquilo que você sentiu pode não ter base suficiente. Muitas pessoas ignoram esse ponto, insistem, tentam manter a sensação inicial e acabam prolongando algo que já deu sinais claros. O problema não é a mudança do outro, é a resistência em aceitar o que está sendo mostrado. Porque quando você não desacelera, você não observa. E quando não observa, você se prende mais àquilo que imaginou do que àquilo que está acontecendo de verdade.
A frustração não vem do outro, vem da expectativa. Quando as coisas saem do controle, vem a frustração. Vem a dúvida. Vem aquela sensação ruim. Mas o que mais machuca não é o outro. É a diferença entre o que você imaginou e o que realmente aconteceu. Na psicologia dos relacionamentos, a dor quase sempre começa aí, na expectativa criada antes da realidade aparecer. Você não sofre só pela pessoa, você sofre pela história que construiu na sua mente. E quanto mais rápido você se envolveu, mais intensa essa história se torna. Por isso, parece que tudo foi muito profundo, quando na verdade foi muito antecipado. E nesse ponto muitas pessoas entram em um ciclo perigoso, tentando recuperar o início, tentando voltar para a sensação que nunca foi estável. Mas essa sensação não volta porque ela não era baseada em quem o outro realmente era, e sim na forma como você decidiu enxergar. E é aqui que a maioria se prende, não ao relacionamento, mas à ilusão do que poderia ter sido. Desacelerar muda tudo sem parecer que muda. Ir devagar não cria impacto imediato, não gera aquela sensação intensa do começo. E por isso muitas pessoas confundem calma com falta de conexão. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, desacelerar não diminui o interesse, aumenta a clareza. Quando você vai devagar, você observa mais, reage menos e dá espaço para o outro se mostrar sem interferência da sua expectativa. Isso muda completamente a forma como o vínculo se constrói. Você deixa de se envolver pela sensação e passa a se envolver pelo que é consistente. E consistência não aparece em poucos dias, ela aparece na repetição de atitudes ao longo do tempo. Quando você respeita esse ritmo, você não perde oportunidades, você evita erros. Porque aquilo que é real não depende de pressa para acontecer, e quando existe verdade, o tempo não afasta, ele fortalece. O problema é que a maioria tem medo de perder, e por isso acelera quando na verdade é a pressa que faz perder. O tempo mostra o que a pressa tenta esconder. No início, qualquer pessoa consegue parecer presente, atenciosa, interessada. Mas com o passar do tempo, os comportamentos começam a se repetir, e é isso que mostra quem a pessoa realmente é. Dentro da psicologia dos relacionamentos, o tempo não existe para prolongar. Ele existe para provar consistência. Quando você desacelera, você começa a perceber quem mantém comportamento, quem sustenta interesse e quem só estava envolvido na emoção do início. A pressa encobre esses sinais porque ela cria uma conexão antes da confirmação. Já o tempo faz o contrário, ele tira o efeito da novidade e mostra o que permanece sem esforço. E é exatamente aí que está a diferença entre algo passageiro e algo que tem base. Porque qualquer pessoa pode ser intensa por um momento, mas poucas conseguem ser consistentes ao longo do tempo. E quando você aprende a observar isso, você deixa de se apegar rápido e começa a confiar no que é real. Quem vai com calma percebe o que muita gente ignora. Quando você desacelera, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas atitudes, mudanças de comportamento e incoerências sutis. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, são esses detalhes que revelam muito mais do que palavras ou momentos intensos. Quem vai rápido se prende à sensação. Quem vai devagar observa padrão. E padrão não mente. Você passa a perceber quem aparece só quando é conveniente. Identifica interesse que surge apenas em certos momentos e reconhece presença, que se mantém de forma natural. Isso muda completamente sua forma de se envolver, porque você deixa de reagir ao que sente e começa a responder ao que vê. E quando você enxerga com clareza, você não se ilude com facilidade. O problema é que a maioria evita esse processo, porque observar exige paciência, e paciência não gera aquela emoção imediata. Mas é justamente essa falta de pressa que protege você de se envolver com alguém que não sustenta o que mostra no início. O controle que você precisa não é sobre o outro, é sobre você. Muitas pessoas tentam controlar o comportamento do outro para se sentirem seguras, mas ignoram o único controle que realmente importa:
Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, o controle emocional não está em fazer o outro agir de forma previsível. Está em não se entregar antes de ter clareza. Quando você vai rápido, você perde esse controle, reage mais do que observa, se envolve mais do que entende e acaba dependendo da resposta do outro para se sentir bem. Quando você desacelera, algo muda completamente. Você continua interessado, mas não se perde, continua disponível, mas não se antecipa. Isso cria uma posição diferente dentro da relação, porque você não está tentando segurar algo, você está avaliando se aquilo merece continuar. E essa mudança de postura faz com que você deixe de aceitar qualquer coisa só para manter a conexão. Porque quando você controla sua própria velocidade, você não se coloca em situações que exigem reparo emocional depois. Quem se valoriza não tem pressa para se entregar. Existe uma diferença clara entre sentir e se entregar. E essa diferença define a qualidade de qualquer relacionamento. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, quem se valoriza não bloqueia o sentimento, mas também não se antecipa a ele. Quando você entende o seu valor, você não precisa acelerar para garantir espaço na vida de alguém. Você observa se existe espaço real sendo construído. Isso muda sua energia, muda sua postura e muda o tipo de relação que você aceita. Você deixa de tentar agradar, de tentar manter e de tentar provar algo, e passa a avaliar se aquilo que está acontecendo tem consistência suficiente para continuar. Porque quando existe valor próprio, não existe urgência emocional. Existe escolha. E escolha exige tempo. E é exatamente esse tempo que separa conexões superficiais de relações que realmente têm base. Desacelerar não te faz perder, te faz escolher melhor. No fim, a diferença entre quem sofre repetidamente e quem constrói algo sólido não está na sorte, está na velocidade com que se envolve. Dentro da visão de relacionamentos com psicologia, ir devagar não é evitar o amor, é evitar se perder dentro dele. Porque quando você desacelera, você sente, mas também observa. Se envolve, mas entende o que está acontecendo. Se aproxima, mas continua atento. E isso muda completamente o resultado. Você não entra em histórias pela emoção do momento, você entra pela consistência que se prova com o tempo. E é por isso que quem aprende a ir devagar não vive menos o amor, vive melhor. Vive sem confundir intensidade com verdade, sem transformar início em promessa e sem criar expectativas antes da realidade. Porque no final, não é sobre encontrar alguém rápido, é sobre não se entregar a algo que ainda não se mostrou real. E quando você entende isso, você para de correr atrás de sensação e começa a escolher conexão de verdade.